Passamos ao horário destinado à tribuna livre, com as seguintes regras: 15 minutos para a explanação do convidado, 30 minutos para saudações e questionamentos dos vereadores, tempo limitado em 1 minuto e 30 segundos por vereador. As inscrições deverão ser feitas no sistema no campo à parte, conforme requerimento 076-00-006-2024, de autoria do vereador Erivelto Oliveira. O horário de tribuna livre de hoje está destinado ao senhor Dornelis Visotto Júnior, professor da Universidade Federal do Paraná, em Engenharia e Tecnologia, Inovação e Empreendedorismo, para que faça uso da palavra sobre o seguinte assunto: o algoritmo à ação, como a inteligência artificial está moldando o futuro de Curitiba. Convidamos o vereador Erivelto Oliveira para que faça a saudação oficial em nome da casa em 5 minutos, depois conceda a palavra ao convidado que terá os seus 15 minutos para a explanação. Com a palavra, vereador Erivelto. Bom dia. Bom dia, presidente. Bom dia, senhores vereadores, funcionários, quem acompanha essa sessão pela internet. Eu sou o presidente da Frente Parlamentar de Ciência, Tecnologia e Inovação, e sempre que possível nós estamos conhecendo espaços em Curitiba que trabalham com inovação, com tecnologia, com boas ideias e ideias inovadoras. Eu conheci o professor Dornelis numa das nossas investidas, e inclusive ele já esteve no nosso gabinete. Ele é um dos coordenadores do Condor Connect, que seria o braço tecnológico do Grupo Condor em Curitiba, além de ser professor de universidade, enfim. E nos últimos anos, principalmente de 2022 para cá, surgiram as notícias sobre inteligência artificial, mais especificamente o ChatGPT, né, que ajuda você a fazer textos de uma maneira muito mais rápida, e também com isso começaram as discussões sobre onde a inteligência artificial vai parar, vamos perder o nosso emprego, o ser humano vai ser substituído em todas as ações. Então, todas essas situações surgiram, e não é para menos. Nós temos aí milhares e milhares de ferramentas de inteligência artificial, mas a gente acabou pensando numa outra forma de entender a inteligência artificial. E eu convidei o professor Dornelis para falar sobre como a inteligência artificial pode ajudar no serviço público, que é a área onde a gente atua. Então, ele vai comentar sobre esse assunto, mas para vocês saberem depois, inclusive na hora de fazer as perguntas, ele também pode comentar sobre outros aspectos da inteligência artificial. Então, sem mais delongas, eu convido o professor Dornelis para vir aqui à tribuna. Muito obrigado. Bom dia, pessoal, tudo bem? Então, já fui apresentado, eu sou o professor Dornelis Visotto Júnior. Em primeiro lugar, é um prazer estar aqui, falando com vocês. É uma honra também perceber que o poder público está olhando para esse cenário da inteligência artificial e tem essa preocupação, do que pode ser feito para melhorar aí a sua atividade dentro aqui da Câmara Municipal de Curitiba, e com isso também a gente vai gerar aí muitos resultados para a nossa população. Em segundo lugar, agradecer ao Erivelto, já é um parceiro aí da área de inovação que a gente tem aí tido a oportunidade de encontrar em vários eventos e fazer várias ações juntos, pela oportunidade, pelo convite. Me sinto muito honrado. Obrigado, Erivelto. Hoje, o que a gente vai falar, gente? Um pouquinho sobre como que a IA pode potencializar a gestão pública, E a pergunta que eu lanço aqui para vocês, para vocês refletirem é: quem aqui já usa a inteligência artificial no seu dia a dia pessoal? Levanta a mão aí, gente. Olha, quem não usa está usando e não sabe. Quem usa está usando e não sabe. Quem tem esse dispositivozinho aqui, celular? Todo mundo tem. O celular, gente, já usa inteligência artificial há mais de 10 anos. Ele já diz para nós qual é o trajeto que a gente tem que usar. Ele já fala para nós os nossos horários. Se a gente conversar com ele já sugere para nós aí músicas. A gente assiste Netflix, a gente tem as sugestões da inteligência artificial para os filmes que a gente assiste. Ela está no nosso dia a dia. Mas o que é importante a gente falar desse cenário, tá? Que já foi apresentado. O que a gente pode extrair de mais importante da inteligência artificial? Porque hoje se fala muito da inteligência artificial, tem muitas ferramentas. A gente vai falar aí um pouquinho sobre as ferramentas para vocês também. A inteligência artificial, gente, ela é diferente da inteligência humana.
E hoje a gente tem a necessidade ou a intenção de transferir a nossa inteligência humana para a inteligência artificial. Está todo mundo procurando. Será que tem uma inteligência artificial que possa pensar e resolver os meus problemas para mim? Né? E aí a gente tem que olhar nesse sentido, né, para perceber que a nossa capacidade humana ela ainda não está sendo superada pela inteligência artificial. A inteligência artificial, por exemplo, ela não tem a capacidade de julgar o que é certo e o que é errado. Eu nem vou entrar muito nesse contexto, porque é um contexto que a gente pode se alongar bastante, mas a gente já viu muitas fotos fakes, né, que foram divulgadas aí pela internet, pela inteligência artificial, muitas frases que foram escritas pelo próprio ChatGPT e que não eram realidade. Existem vários tipos de inteligência artificial, né? O ChatGPT é apenas uma delas, tá? Fica lá na linha 8, que é aquela linguagem de processamento natural. Mas existem vários tipos de inteligência artificial e ela pode ser aplicada em várias áreas, em vários cenários. A nossa inteligência humana pode superar, sim, a inteligência artificial, tá? Então, eu tendo uma inteligência artificial, eu não vou eliminar a necessidade da inteligência humana para operar aquela inteligência artificial. ChatGPT só vai funcionar se você fizer a pergunta certa para ele. Se eu fizer a pergunta errada, o ChatGPT vai me dar uma resposta errada. É por isso, gente, que 90% dos usuários do ChatGPT abandonam a ferramenta, porque eles não conseguem fazer a pergunta certa para a ferramenta dar a resposta correta. Lembrando aí, então, que o que nos diferencia das máquinas são as nossas habilidades humanas. Tudo começou com o ChatGPT, né? Não tem como não falar dele. São mais de 100 milhões de usuários por semana, e estima-se que hoje 4 bilhões de usuários do planeta estão dentro do ChatGPT. Metade da população mundial utiliza essa ferramenta. Por que eu não estou utilizando ainda? Uma pesquisa aí com empresários aqui do Brasil, essa pesquisa é brasileira, né, retratou que 70% das pessoas utilizaram o ChatGPT porque não tiveram essa resposta correta, né, acesso à ferramenta apenas de maneira esporádica. Então, o que a gente tem aí de retrato? No Brasil, gente, a gente tem, da América Latina, a maior representatividade dos países que implantam inteligência artificial nas empresas e organizações. A América Latina tem 29% já, né, dentro dos países ali que utilizam a IA. E o Brasil representa, da América Latina, 73% de todo esse contingente. Com o surgimento das inteligências artificiais, eu trouxe esse retrato aqui das startups, por exemplo, a gente tinha muita startup de inteligência artificial que estava sendo lançada com inteligência artificial, né? Hoje, o ChatGPT, desde 2022, criou aí um novo cenário. E a IA generativa, ela representa 40% hoje do desempenho das empresas nas suas forças de trabalho, daquelas que utilizam a inteligência artificial. 40%, gente, não é pouca coisa, né? Falando de inteligência artificial, de futuro, né, a gente está na quarta onda aí, na quinta onda da inteligência artificial, que é essa inteligência artificial generativa. Ela começou aí com o ChatGPT, né, e ela vai se expandir para muito além disso. Dentro das organizações, né, o que a gente mapeia? Tem 7 padrões da inteligência artificial que hoje, né, são utilizados nas organizações para a gente poder aí, implantar ferramentas que tragam resultados. Desses 7 padrões, a gente tem que identificar aquele que é pertinente a cada causa, né? Falando um pouquinho aqui de liderança. A inteligência artificial, gente, por si só não vai trazer o resultado que você precisa, tá? Ela pode sim melhorar muito a sua operação. Ela pode sim ajudar o seu gabinete. Ela pode ajudar aqui a Câmara Municipal. Mas para que ela funcione, ela precisa de uma liderança. Lembram lá do slide que a gente comparou a inteligência artificial com a inteligência humana, né? Nós ainda somos as pessoas que estamos à frente de todo esse processo de inovação.
E para implantar a inteligência artificial, né, nós trabalhamos com um modelo de maturidade que tem 5 fases, 5 níveis de transformação. Isso aqui já é testado e validado em muitas empresas que nós atendemos no mercado, tá? E a gente sempre passa de um nível de planejamento para um nível de experimentação, para um nível de estabilização da ferramenta, para um nível de expansão, implantando ela em outras áreas, para daí sim promover a transformação da organização com o uso da inteligência artificial. Então, essencialmente, o que nós temos? Nós temos que passar por esse passo aqui de planejamento. Eu tenho que saber aí qual que é o meu interesse com a inteligência artificial e buscar as ferramentas que podem trazer isso. Não vai ter nenhuma ferramenta que vai funcionar 100%, tá? Que vai te atender 100%. Eu tenho que experimentar, provar o que a ferramenta pode fazer. E essa experimentação a gente sempre escolhe, dentro de um cenário macro, né, uma pequena tarefa para realizar com a inteligência artificial. Para que isso possa ter sucesso, né, a gente identificou 5 passos na gestão da inteligência artificial que fazem sentido, né, serem seguidos para que isso gere resultados de fato. Primeiro, executar projetos pilotos com o uso da inteligência artificial para ganhar impulso. Por quê? Nós não estamos preparados para a inteligência artificial, né? A gente não estudou isso lá na nossa sala de aula, né? E com tanta ferramenta, com tanta evolução tecnológica, nós nem conseguimos acompanhar tudo de inteligência artificial que está sendo lançado no mercado. Então, eu tenho que o quê? Sempre escolher um piloto para testar aquela inteligência artificial, fazer rodar, e aí sim, ter aí resultado com aquilo. E aquilo vai mudando a cultura. A gente tem que mostrar para as pessoas que a inteligência artificial não é uma ferramenta que vai substituir o ser humano, né? Mas o ser humano que sabe usar a inteligência artificial, hoje, está substituindo o ser humano que não sabe usar a inteligência artificial, tá? Nos últimos dados ali do Fórum Internacional do Trabalho, estima-se que 40% das profissões atuais vão ser extintas pelo uso da inteligência artificial. Em contrapartida, 80% de novas profissões vão ser criadas com o uso da inteligência artificial. Dentro do mercado das engenharias, que é o mercado que eu atuo, hoje, se a gente buscar na internet, o engenheiro que tem mais vagas de trabalho disponíveis hoje no Brasil é o engenheiro de prompt. Não existe nem essa escola de engenharia, né? O que é o engenheiro de prompt? Aquele cara, aquele engenheiro que vai saber fazer um prompt, um script para o ChatGPT. Criar uma equipe interna de inteligência artificial é extremamente importante. Eu falei, gente, tem muita inteligência artificial saindo no mercado, a gente não consegue acompanhar tudo. Eu tenho que ter uma equipe dedicada que fique acompanhando isso. Nas empresas, nas organizações, principalmente. Porque senão, a gente usa uma inteligência artificial, daqui a 4 meses eu já estou ultrapassado por outra. É necessário treinamento. A gente não aprendeu inteligência artificial na escola, existem novas ferramentas a cada dia, o treinamento tem que ser constante para que os times produzam esse resultado. Tem que ter uma estratégia. Usar a IA só porque está na moda ou porque está todo mundo usando, não vai trazer resultado para o meu negócio. Eu tenho que ter um objetivo com a IA. E aí, claro, desenvolver esse aspecto aí de comunicações internas e externas com o uso da IA. Mas como que eu faço agora, né? Tem 4 perguntinhas que a gente faz ali que ajudam a gente a identificar o potencial uso da inteligência artificial. Seja dentro do meu gabinete, seja dentro da minha organização, seja dentro do meu departamento, né? Tem algum processo dentro da minha área que pode se beneficiar com a IA? Eu consigo saber se esse é um nível operacional, intermediário ou estratégico da minha operação? Considerando o capital humano que eu tenho hoje, a equipe está preparada para impulsionar a IA? Segundo a nossa experiência e meu conhecimento atual, no meu mercado, na minha área de atuação, essa área está perdendo alguma coisa se eu não implantar a IA? E ainda, dentro da minha operação, né, do dia a dia, existem processos
em que essas áreas estariam perdendo alguma coisa sem eu implantar a inteligência artificial? Com essas 4 perguntinhas, gente, a gente faz uma motivação inicial para saber, a IA pode ser implantada ou não? Mas a gente precisa ir muito além do ChatGPT, né? ChatGPT popularizou a inteligência artificial, mas não é a única ferramenta. Eu vou apresentar aqui algumas ferramentas que eu uso, tá? No dia a dia, que trouxeram algum resultado interessante. Fireflies é uma ferramenta que ela entra dentro de reuniões online e faz o registro de reuniões. Ela é muito boa. Ela tinha alguns problemas com algumas palavras em português, porque ela não estava ainda bem treinada por português. Outra que eu uso muito é a Tactic.io. Ela é um plugin de browser que acessa essas reuniões, né, online, faz a transcrição da reunião, faz o relatório da reunião, faz a ata da reunião, já estabelece os pontos importantes. Se na reunião são tratados aí estratégias e tarefas, ela já aponta quais são as estratégias, quais são as tarefas, quem são os responsáveis, e armazena tudo isso num sistema cloud. E ainda envia esse relatório por e-mail para todos os participantes. Se eu colocar todas as integrações, ela ainda vai nas agendas de todos os participantes e já sugere uma nova data para uma nova reunião, onde todos possam participar. Essa ferramenta aqui, gente, na minha operação lá do meu dia a dia, ela economizou 20% do meu trabalho operacional. Você vai falar, pô, 20% é um pouquinho, né? 5 dias da semana, 1 dia da semana é a inteligência artificial que trabalha para mim. Quem aqui não quer um dia da semana inteirinho livre, para fazer o que precisa, o que quer e o que está faltando fazer? Aqui só algumas telas que mostram o uso da inteligência artificial, tá? São dados reais. Outra é a Jasper.ai, que faz gestão de redes sociais. Uma interessante que eu uso bastante é a ChatPDF. Com ela eu ensino um PDF dentro da minha inteligência artificial e ela me traz qualquer informação que eu queira daquele PDF. Né? Se é um contrato, por exemplo, qual a cláusula do contrato que estabelece a multa? Se é um artigo científico, né? Quais foram os principais resultados que esse artigo científico está mostrando? Gente, poupa muito tempo para a leitura de dezenas de documentos online que a gente tem hoje. E essas 2 ferramentas aqui a gente usa constantemente. A TopAI.tools é uma ferramenta que busca inteligências artificiais que estão sendo lançadas na internet, e a There is a Me for That também é outra. Há cerca de 1 ano atrás, gente, já estou finalizando aqui, há cerca de 1 ano atrás, essas 2 ferramentas, elas tinham mais ou menos umas 2.000 inteligências artificiais cadastradas nelas. Hoje, são mais de 30.000 ferramentas de inteligência artificial disponíveis para eu utilizar. E agora, então, eu encerro a minha participação e deixo aí a palavra livre para que a gente possa aí discorrer sobre o assunto. Muito obrigado. Agradeço o convidado do vereador Erivelto Oliveira, o convido para que componha a mesa, o senhor Dornelles Visoto Júnior, que fica agora à disposição dos vereadores e vereadoras para os questionamentos. Nós temos já vereadores inscritos, vamos separar os blocos em 3 vereadores, cada um tem 1 minuto e meio para fazer suas perguntas, considerações finais, devolvemos a palavra para as respostas e assim sucessivamente. Primeiro vereador inscrito, Bruno Pessutti, com a palavra 1 minuto e meio. Muito obrigado, presidente. Parabenizar o vereador Erivelto pela brilhante ideia de trazer esse tema da inteligência artificial para a Câmara Municipal de Curitiba na data de hoje, através da Tribuna Livre. Parabenizar o Dornelles também pela apresentação. A gente acompanhava atentamente aqui, me chamou bastante atenção, comparando com outras tribunas livres que acontecem, os vereadores tirando foto da sua apresentação para pegar as dicas das ferramentas disponíveis na inteligência artificial. Principalmente aqui na minha frente, eu vi a Malha, vi o Marcos Vieira fazendo, e é muito legal ver isso porque estão antenados, a Câmara Municipal de Curitiba está antenada para buscar ideias e soluções para que a gente possa ser ainda mais eficiente. Quando Vossa Senhoria apresentou, por exemplo, aquele sistema que faz
a degravação de reuniões, eu já vi o pessoal aqui da taquigrafia ou da redação já tendo um pouco de urticária, vendo uma ferramenta como essa, fazendo aquilo que já é executado há muitos anos aqui na Câmara Municipal de Curitiba e que pode ser substituída eventualmente por uma simples ferramenta. Claro que não substitui totalmente, mas eventualmente em algumas partes, facilitando, até mesmo tornando o trabalho deles ainda mais eficiente. E dizer que a inteligência artificial já é um tema da cidade de Curitiba, temos que avançar muito, e ela é tão importante hoje, já vi relatos, que ela é mais importante aprender sobre inteligência artificial do que aprender idiomas, porque os idiomas estarão dentro das inteligências artificiais. Eu, como engenheiro mecânico, programador, assim como a vereadora Malha, a gente fica muito feliz e desafiado a buscar e se aprofundar ainda mais no tema, porque nós estudávamos Fortran, MATLAB e outros códigos, e hoje os engenheiros de prompt, como Vossa Senhoria falou, é um desafio, e a gente fica atentado a se aprofundar cada vez mais nesse tema, que com certeza é o futuro. Parabéns pela apresentação. Obrigado, vereador Bruno Pessutti. Próximo vereador, Serginho do Posto, com a palavra 1 minuto e meio. Bom dia, senhor presidente. Cumprimento o vereador Elivelto por ter nos blindado hoje com a presença do professor Dornelles. E a minha pergunta, professor, é muito básica, mas para ter um olhar da academia em relação à nossa cidade. Curitiba recebeu o prêmio de cidade inteligente, é uma capital que tem buscado a inovação dia a dia nos seus processos, isso eu falo do processo administrativo, até a oferta de serviços à população, de forma geral, no transporte, na saúde, na educação. De que forma que o senhor observa o município, se o senhor, na sua matéria, há tempo para pesquisar as cidades, as capitais em especial, de que forma que a gente também poderia fazer com que, infelizmente, esses recursos tecnológicos eles ainda são caros ao município e a Constituição não preveu, naquela época, uma possibilidade de um orçamento obrigatório, ou seja, um orçamento constitucional. Hoje nós temos a saúde e a educação como orçamentos constitucionais que os municípios precisam fazer esses aportes, mas outras áreas ainda não se tem isso de forma objetiva. Então, eu queria que o senhor desse assim, uma sua visão em relação à nossa cidade como academia, para que a gente também tivesse a sua avaliação. Obrigado. Obrigado, vereador Serginho do Poço. O próximo vereador, Rodrigo Braga Reis, com a palavra 1 minuto e meio. Dornelles, agradeço ao vereador Elivelto por trazer aqui na Câmara. Por acaso, ontem eu fui na AESIC, na Associação das Empresas da Cidade Industrial, ontem à noite, que teve um evento da Sucesso, que falava sobre a segurança dentro das empresas e que envolvia também a inteligência artificial. Eu fiquei preocupado, pois a Câmara Municipal de Curitiba tem um orçamento de 200 milhões de reais por ano. A Prefeitura de Curitiba tem um orçamento de 12 bilhões de reais. E o Estado do Paraná tem um orçamento de quase 70 bilhões de reais. E eu fiquei preocupado com todas as palestras que lá tiveram pela fragilidade do sistema, pois não há servidores, a quantidade de servidores necessárias para fazer esse controle. E hoje é muito fácil você invadir uma empresa privada, mesmo com os softwares mais avançados do mercado. Então, a pergunta que eu faço para você é, qual é o risco que nós temos hoje no poder público, seja na Câmara, na Prefeitura ou no Governo do Estado, de invasões desses sistemas e desvio de dinheiro público? Afinal de contas, o orçamento é bilionário e a gente tem, se as próprias empresas têm uma fragilidade de precaver isso e de impedir isso, que eu vi ontem nesse evento da Sucesso lá na ICIC, o que nós temos a oferecer para o município, nós como vereadores, para cobrar esse tipo de segurança? Passo a palavra, então, ao senhor Dornelles para que faça as respostas ao primeiro bloco de questionamentos. Com a palavra. Com relação ao posicionamento da cidade de Curitiba, né, e o uso de inteligência artificial, Curitiba, sim, recebeu o título de cidade mais inteligente, e um dos critérios que eles avaliam é também, né, dentro do ecossistema de inovação, como é que estão aí o uso desses dispositivos, dessa inteligência artificial,
na gestão pública municipal. Curitiba, sim, está muito bem posicionada, né? A gente tem muitas ferramentas de inteligência artificial que já operam desde muito antes do ChatGPT, né? Agora, sim, para você investir massivamente em inteligência artificial, a gente precisa ter times e precisa ter capacitação, que a inteligência artificial evolui constantemente. Tá? Na academia, o que a gente percebe? A gente desenvolve muita ferramenta de inteligência artificial com alto grau de complexidade, que a gente utiliza a academia, né, a inteligência da academia para fazer isso. Né? A gente precisa encontrar alguma forma de traduzir essa inteligência da academia também, né, a serviço aí do poder público. E já com relação à segurança, né, um aspecto extremamente relevante. Hoje, pelo fato de nós ainda não termos, né, uma regulamentação definitiva sobre a inteligência artificial, a segurança do uso de ferramentas de inteligência artificial é um ponto crítico, né? É um ponto crítico. A gente atende várias organizações onde tem funcionários, dentro dessas organizações, pessoas que usam ferramentas de inteligência artificial até gratuita, né, e usam na sua conta pessoal. E estão compartilhando aqui dados, são dados da empresa, às vezes dados privados, às vezes dados de contratos, que não tem aí, né, por acordo, né, uma divulgação pública. Só que quando eu uso uma ferramenta de inteligência artificial sem observar os critérios de segurança, toda a informação que eu insiro ali dentro, ela está indo para a internet. ChatGPT, por exemplo, na versão gratuita, tudo que você conversa com o ChatGPT é público. Vai servir da própria base de dados do ChatGPT para ele alimentar outras pessoas que vão usar aquelas informações. Então, a gente tem sim uma fragilidade de segurança, mas a gente tem muitos mecanismos, muitas ferramentas, inclusive de gestão, que a gente pode implementar para que essa segurança seja garantida. Próximo bloco de perguntas, começando com a vereadora Amália Tortato, com a palavra 1 minuto e meio. Obrigada, presidente, pela concessão da palavra. Cumprimento o vereador Erivelto Oliveira, está engajado nesse tema da inteligência artificial, da inovação. Eu tenho a honra de ser vice-presidente da Frente Parlamentar de Inovação que o senhor preside. Então, parabéns por trazer hoje o professor Dornelles. Eu quero começar dizendo para o Bruno, poxa, Bruno, precisava falar do Fortran, você entregou a nossa idade em uma fala. Fortran acho que nem existe mais. A gente estudou isso na faculdade de engenharia, sou engenheira mecânica, assim como o Bruno, fui aluna da Federal, tenho bastante orgulho de ter me formado lá. A primeira vez que eu fui usar o ChatGPT, eu consegui bugar o ChatGPT. Eu pedi para ele fazer uma comparação de 2 decretos aqui de Curitiba, só que eu usei uma versão que não é tão avançada, não consegue fazer esse tipo de leitura. Eu já buguei o ChatGPT na primeira usada, já traumatizei e não tive coragem de usar de novo. Mas eu queria te perguntar se é possível a gente usar a inteligência artificial, pensando aqui na nossa realidade, se é possível a gente usar a inteligência artificial para quando a gente for propor um projeto de lei, para a inteligência artificial fazer uma busca e um cruzamento de leis que já existem similares, ou até uma comparação com a Constituição ou com leis estaduais, para ver se esse projeto que a gente está propondo não está afrontando alguma Constituição, alguma norma vigente. Eu queria saber se isso é possível, e com relação ao aplicativo que o Bruno também comentou, que faz a transcrição das reuniões. Eu só não entendi, tem que ser só reunião online. Obrigada, presidente. Se for reunião presencial, ele também consegue ouvir e fazer essa transcrição? Eu fiquei com essa dúvida. Obrigada. Obrigado, vereadora Amália. Próximo, vereador Nori Seto, com a palavra. Muito obrigado pela palavra, presidente. Cumprimentar o vereador Erivelto Oliveira por promover essa tribuna livre, cumprimentar o professor Dornelles e agradecer pela explanação. E, professor Dornelles, gostaria que o professor falasse um pouquinho sobre a questão dos riscos que a inteligência artificial traz, né? Principalmente na questão de responsabilizar quem alimenta os dados na inteligência artificial, né? Porque ela não tem que ter pessoas, um grupo de pessoas que façam essa alimentação dos dados, né? E também com relação à questão quando é feita uma decisão, a inteligência artificial toma uma decisão automática, né, com base nos dados que ela tem, e quem seria responsabilizado nesse caso, né? Se é uma decisão que viola algum direito da pessoa, se seria o órgão responsabilizado, se é a pessoa que alimentou. E nesse sentido nós fizemos uma lei aqui, aprovamos uma lei na Câmara Municipal que regulamenta, aliás, que estabelece princípios e diretrizes para o uso da inteligência artificial na gestão pública municipal, né? Esse projeto está aguardando sanção
do prefeito, mas dentro dessa preocupação, né, de que a inteligência artificial seja utilizada com ética, com transparência, com responsabilidade, né? Se puder comentar um pouquinho sobre isso, eu agradeço. Obrigado, vereador Noriceto. Próxima vereadora, a vereadora Georgia Prates. E depois da vereadora, não temos mais inscritos, ainda continuamos com a possibilidade de inscrição na sequência, enquanto o senhor Dornelles faz a próxima resposta, o próximo bloco de resposta ainda deixaremos aberto e depois fecharemos as inscrições. Vereadora Georgia Prates, com a palavra, 1 minuto e meio. Obrigado, senhor presidente. Bom dia a todas e todos. Bom dia também, professor Dornelles. Bom, assim, a minha pergunta talvez seja um pouco mais complicada para a resposta, mas até porque é um assunto que a gente está debatendo longamente ainda, né? Mas já logo no início vou dizer que João Antônio, né, um torcedor do Confiança, um time do Sergipe, estava ali assistindo o jogo e de repente, então, ele é abordado por policiais no meio do jogo e levado, né, assim, na frente de toda a multidão. Acho que vocês viram essa semana, foi agora no último dia 13, né? E ele foi simplesmente levado na frente de todo mundo, como se fosse alguém que estivesse, né, devendo alguma coisa para a justiça. E aí, no final das contas, descobrem que não, que João Antônio era só mais um torcedor, um cidadão trabalhador, enfim. E aí, então, vem aquela desculpa, né, estamos obedecendo os protocolos, como é também nos aeroportos das cidades, enfim. Que a gente já sabe muito bem que é assim que tem funcionado, né? E a inteligência artificial está totalmente envolvida nisso, né? Já de início, professor, o senhor coloca que, para que se faça, né, essa inteligência artificial, há uma transferência, né, de inteligências, né? Ou seja, nós pegamos a nossa inteligência humana e transferimos ali para a inteligência artificial. E aí, no caso, então, a gente consegue entender que, já a partir disso, também podemos formar uma inteligência artificial completamente racista, misógina, cheia de preconceitos através dessas transferências. E aí, gostaria de até que o senhor pudesse, se possível, na verdade, né, falar um pouco sobre isso e até mesmo assim, trazer um pouco para concluir, um panorama mesmo de como a gente pode realmente confiar, né, na inteligência artificial, em todas as buscas que a gente faz, em geral, uma vez que nós fazemos essa transferência do nosso para a inteligência artificial. Obrigado. Obrigado, vereadora Georgia. Então, passamos as respostas desse bloco e aí encerramos as inscrições para novos questionamentos. Com a palavra, o senhor Dornelles. Então, vamos lá. Primeiro, né, respondendo a Amália Tortato, o país hoje que está mais desenvolvido na área jurídica com relação ao uso da inteligência artificial é a Estônia, né? Inclusive, lá eles já fizeram um robô de inteligência artificial juiz que julga processos lá de uma determinada complexidade menor, né, mas que faz 80% dos julgamentos sem a necessidade da interação humana, né? Então, no Brasil, a gente tem várias iniciativas de inteligência artificial para a área jurídica, tá? E tem ferramentas, sim, né, que fazem um mapeamento de leis, né, que tem aí, sejam legislações municipais, estaduais ou federais, e fazem essa concatenação, né, de que se a lei está ou não sendo... Qual que é o principal problema que a gente tem, né? A gente tem uma enormidade de leis, a gente não consegue conhecer todas. E eu preciso saber se a minha lei não tem sobreposição, não está em conflito com outra lei. E a gente sempre obedece às esferas, né? Esfera federal, esfera estadual, esfera municipal. Na esfera municipal, a gente não pode ser menos rígido do que tem em cima, né? Então, a minha lei ela não pode ser menor do que a lei que está sendo cobrada no Estado ou na legislação federal. Tem ferramentas que fazem essa análise, mas eu não sei te dizer aqui qual que é o percentual de acurácia que elas têm hoje, né? Mas a gente tem ali, depois, até se precisar, a gente tem aí um profissional que trabalha muito com a gente. Vocês conhecem, inclusive, é o Rodrigo Deda. Ele é especialista nessa área e a gente pode aí depois fazer esse contato para passar para vocês. Rodrigo Deda, né? Com relação à ferramenta, né, de gravação de reuniões, ela grava qualquer reunião. Se você colocar o microfone, ela vai gravar a voz do microfone e vai fazer a tradução, a transcrição do que está sendo falado no microfone, né? Vou fazer uma reunião aqui no meu gabinete. Eu abro o computador, abro uma tela lá de uma reunião do Google Meet, por exemplo, né? E começo aí a fazer a minha reunião, ela vai gravar a reunião, vai fazer a transcrição também. O que acaba acontecendo? Ela perde quem são os locutores,
né? Porque numa reunião online, cada um entra com a sua conta, ou então o locutor ela consegue identificar quem está fazendo a locução. Nesse caso, a gente só vai ter que fazer a identificação, né, sempre na hora de quem vai falar, né, de falar o nome, sou João, vou falar sobre tal assunto, e aí ela já grava e faz a marcação também, é possível. E tem outras que são específicas, né, tem inteligência artificial que faz transcrição de ligação de telefone, de conversação de WhatsApp, né, tem uma infinidade de ferramentas, a gente não sabe todas, né? Com relação ao Nori, vamos lá. Hoje a gente tem os riscos aí, né, na alimentação de dados. A inteligência artificial, ela processa dados, mas ela não tem análise crítica para saber se aquele dado é correto ou não é correto. Hoje a inteligência artificial não tem essa análise crítica. Então, sim, a responsabilidade da inserção de dados ainda continua sendo o ser humano que está ali. Se eu alimentar a inteligência artificial com dados errôneos, ela vai interpretar aqueles dados errôneos e vai processar aqueles dados da mesma forma como ela faz com o dado que está correto. Isso traz para nós um risco muito grande, né? Mas esse risco, gente, existe desde sempre, tá? Quando a gente vai fazer projeção financeira de empresa, que a gente usa o balanço financeiro da empresa de anos anteriores. Se o balanço financeiro está com dados errados, eu vou fazer projeção financeira errada. Então, a culpa não é da inteligência artificial, a culpa é do dado. Então, para eu alimentar a inteligência artificial, eu tenho que fazer uma curadoria dos dados que eu estou alimentando. Senão, eu vou ter respostas erradas. Com relação à responsabilização. Hoje, a gente não pode responsabilizar uma máquina, né, por um erro. Né? A gente tem que atribuir esse erro a uma pessoa. Então, se eu uso uma inteligência artificial, ela me dá uma informação errada, eu tomo uma decisão com base nessa informação errada, quem tem a capacidade crítica de tomar a decisão é a pessoa. Então, a responsabilização é da pessoa. E aí, entrando no aspecto ético, já vou pegar também aí o que a Georgia trouxe para nós, né? Como a inteligência artificial, ela reproduz hoje, né, todo o conhecimento humano. Sim, Georgia, ela reproduz todo o nosso histórico, né? Reproduz tudo aquilo que está impregnado na nossa sociedade desde sempre, né? Uma experiência que eu tive, por exemplo, utilizando o Midjourney, isso já há 2, 3 anos atrás. Midjourney é a principal ferramenta de criação de imagens aí, que quem utiliza, né, imagens, gosta de utilizar. A minha experiência com a Midjourney, eu demorei 8 horas para construir 5 imagens que eu queria do jeito que eu queria. 8 horas. Essa ferramenta não serve para mim. Por quê? Porque eu não tenho tanto conhecimento e capacidade técnica para colocar os parâmetros ali na ferramenta que vão me dizer que aquela foto, aquela imagem que eu estou gerando vai ficar boa. E sim, em todas as criações que eu tive com o Midjourney, a gente percebia que havia uma certa aí tendência, né, nas imagens que representavam os conflitos hoje que a gente tem, né, de diversidade, conflitos raciais que não estão, né, dentro da inteligência artificial bem resolvidos. Né? Muitas coisas estão melhorando com o tempo e a gente precisa de pessoas que apontem esses, não vou dizer defeitos, né, mas esses problemas da sociedade que a inteligência artificial está retratando, para que a gente conduza isso de uma forma correta. Por exemplo, no Midjourney hoje você não consegue gerar mais imagens com sangue. Antigamente você conseguia. Né? Por quê? Porque começaram a fazer usos indevidos da ferramenta. Né? Então, não importa, gente, qual é a ferramenta. A pecinha que está por trás é uma pecinha da sociedade, é um ser humano, e se for uma pecinha que esteja corrompida, ele vai usar aquela inteligência artificial de forma corrompida. Né? Mas a sua colocação ela é bastante importante. Hoje a gente ainda tem uma reprodução da inteligência artificial que é um retrato aí da nossa inteligência humana. Tem muita coisa aí para melhorar. Encerrado este bloco de respostas, também encerrado o tempo para inscrição de perguntas. Temos ainda 5 vereadores inscritos, vou fazer mais um bloco de 3 vereadores, depois
o vereador Erivelto Oliveira se junta aos dois últimos vereadores para fazer suas considerações finais. Próximo bloco tem o vereador Mauro Bobato, com a palavra 1 minuto e meio. Obrigado, presidente Fachinello. Desejar as boas-vindas sempre ao professor Dornelles aqui, que possa ser uma área de convívio até para orientar e para a gente entender melhor essa importante ferramenta, que vai se tornando prática conforme você vai tendo domínio e vai entendendo melhor o processo. Parabenizar o Erivelto pela autoria, pelo convite que veio a Vossa Excelência. E daí eu queria só entender, eu estava vendo também, você vai ter um evento agora, quarta-feira, quinta-feira, dia 20, não, na outra semana que vem, dia 24. Eu queria entender como é que é o conceito do Instituto de Inovação e qual que é a tua parceria com o Condor. Ele vai ser lá na área do Condor. Era só mais técnico? E se é só mesmo 1 quilo de alimento, isso é um trabalho voluntário? Como é que vocês trabalham isso aí, essa inserção para a comunidade? Obrigado pela visita e seja sempre bem-vindo. Obrigado, vereador Bobato. Próximo vereador Tico Kuzma, com a palavra 1 minuto e meio. Obrigado, presidente. Cumprimento o Erivelto, a iniciativa, cumprimento o professor. É interessante, né, e cada vez mais próximo da gente a inteligência artificial. Eu tenho aqui uma pergunta que foi feita pela Luzia, que é uma inteligência artificial do WhatsApp, que de vez em quando a gente usa aqui para ver algumas informações e algum texto. Aí eu perguntei assim: o senhor Dornelles Visoto fez uma palestra sobre como a inteligência artificial está moldando o futuro de Curitiba. Daí eu falei, faça uma pergunta para ele. Na verdade, a gente tem que fazer a pergunta correta porque vem a informação, né? Aí ela me respondeu, que interessante, gostaria de saber qual é a visão do senhor Dornelles Visoto, né, sobre como a inteligência artificial pode impactar positivamente a qualidade de vida dos cidadãos de Curitiba. Então, essa é a pergunta da inteligência artificial. E também, a gente sabe aqui da questão do hipervisor urbano, que a Prefeitura lançou esse ano, não sei se o professor já conhece, é interessante, que ali também vai utilizar a inteligência artificial para analisar todos os dados de Curitiba, de todas as áreas, para que possa auxiliar no planejamento. Então, eu acho que isso é uma das questões que a inteligência artificial vai auxiliar, impactar bem as pessoas, é no planejamento da cidade. Então, ali, esse hipervisor urbano, que é o primeiro da América Latina, então ele vai usar, já está usando a inteligência artificial nesse sentido. Mas parabéns e obrigado pela palestra. Próximo vereador, para fechar esse bloco, vereador professor Euler, com a palavra 1 minuto e meio. Muito obrigado, senhor presidente. Parabenizar o professor Dornelles pela ótima explanação. E, professor, eu não vou fazer uma pergunta, mas eu quero deixar aqui uma espécie de testemunho sobre um caso que eu vi. Aí, se o senhor quiser comentar a respeito, acho que é muito pertinente. Esses dias na Smart Cities, inclusive, né, no evento, eu passei ali por um dos estandes e tinha um estande chamado Jovens Gênios, né, e eu resolvi parar para conhecer. E um pouco que eu conversei ali, depois fui me aprofundar e tudo mais, eles desenvolveram, tem outras obviamente, mas desenvolveram uma solução que é absolutamente genial mesmo. Eles criaram uma plataforma baseada em inteligência artificial, uma rede neural absolutamente complexa, em que eles colocam ali conectadas todas as habilidades que são citadas na CNBB, né? Também as habilidades citadas, por exemplo, na matriz de referência do Enem e outras quaisquer que se quisesse. E aí eles colocam ali uma plataforma de machine learning, né? A máquina vai aprendendo com cada um dos alunos que utiliza aquela ferramenta e ela vai mostrando trilhas completamente diferentes para cada um dos alunos. Então, os alunos começam com perguntas iniciais todas similares, mas a máquina vai aprendendo, sentindo qual é o desenvolvimento cognitivo de cada aluno e vai ou recuando para níveis anteriores, ao perceber que ele ainda não tem a base suficiente, ou para o aluno que está voando, ele já vai encaminhando para níveis superiores. Eles têm outras funcionalidades que fazem realmente ter sucesso a plataforma, como a gamificação, que faz com que o aluno se prenda ali e queira responder. Mas, no final das contas, feita a aplicação disso em várias e várias escolas, são mais de 140 mil alunos já usando, eles perceberam em pouco tempo um aumento de quase 20% no IDEB dos locais que estão utilizando essa ferramenta. Então, é algo que mostra que o problema não é celular sendo usado na educação, o problema é não saber usar o celular de uma forma adequada, né? E com ferramentas de inteligência artificial, esse pessoal está provando que é possível fazer um ótimo trabalho. Obrigado. Requerimento, presidente. Só um minuto, passo então ao nosso convidado para responder. Nós gostaria do requerimento de prorrogar a sessão por mais 10 minutos.
Está em votação o requerimento para prorrogar a sessão. Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. O senhor pode responder, então, senhor Dornelles. Então, vamos lá. A primeira pergunta, né, com relação ao Instituto DNA de Inovação. A aceleradora Condor Connect é uma empresa que acelera startups, né, e investe em startups aqui dentro do ecossistema de Curitiba. Um dos nossos grandes players é o Grupo Condor, então 60% das startups que a gente trabalha e investe são destinadas a atender as necessidades do varejo, 40% são tendências de mercado. Da aceleradora Condor Connect, até trabalhando com o Grupo Condor, o que a gente percebeu? Para implantar startup numa grande empresa, né, havia muito ruído de comunicação, porque a forma de trabalho e a linguagem que uma startup usa para os negócios que ela tem é muito diferente de uma empresa grande e tradicional, né? Dessa iniciativa, a gente desenvolveu, né, um curso de gestão da inovação, né, junto com a Universidade Federal do Paraná, certificado pela Universidade Federal do Paraná, que é um curso que faz o quê? Ele promove, né, uma formação, uma qualificação para profissionais e para startups, para que todos aprendam essa linguagem desse ecossistema e aquela inovação que a gente quer implantar, né, utilizando startup como ferramenta, possa acontecer. Esse curso já já é um sucesso, né, nós estamos aí na 12ª turma já do curso, já estamos aí com um curso online em 26 estados e 6 países, somente com essa iniciativa totalmente gratuita, que veio da iniciativa privada, uma ação junto com a aceleradora Condor Connect, junto com a instituição pública de ensino, a Universidade Federal do Paraná. Então, são mais aí de 1.000 alunos certificados, né, mais de 250 empresas impactadas através desse curso. Com esse curso, nós descobrimos uma necessidade no mercado, que é a inovação em todos os setores da sociedade. E para a gente promover essa inovação, a gente precisa da transformação humana. A inovação, ela não acontece por causa da ferramenta ou por causa da tecnologia. Ferramentas e tecnologias nós estamos muito bem, obrigado. Mas as pessoas não estão preparadas para inovar. A gente tem uma inércia muito grande para promover mudanças, né? A gente enquanto pessoa. E aí a gente criou um Instituto DNA de Inovação, que é um instituto sem fins lucrativos, uma associação que tem a proposta de levar a capacitação, né, das pessoas para promover a transformação humana necessária para a inovação. Essa oficina que vai ter ali, né, agora no dia 24, é uma oficina gratuita, né, a gente sempre faz todas as nossas ações com algum vínculo, né, com as ODS, então a gente traz nessa oficina uma doação de 1 quilo de alimento que vai para uma assistência, né, para uma organização que nós atendemos hoje, né, que trabalha com crianças carentes ali na Vila Torres, que é a ODPH, e a gente então destina o quê? Transformação humana através da inovação, e com isso traz aí um resultado também para a sociedade. Essa oficina em específico nós vamos trabalhar sobre a mentalidade que a gente precisa ter para usar a inteligência artificial, né? Como que a gente consegue automatizar os nossos pensamentos através das ferramentas de inteligência artificial. E a gente utiliza um método que a gente desenvolveu, que é o método Como da inovação, que é um método que ensina na prática, né? Conhecimento que não se aplica, não se replica, né? Esse é o meu lema até como professor. Cara, não adianta você ficar em sala de aula, aprender 60 horas de conteúdo se você não aplicar esse conteúdo. Daqui a pouco você vai esquecer. Num curso de engenharia, por exemplo, são 5 anos. Eu falo para os meus alunos, cara, você começa o curso, daqui 5 anos você vai sair um aluno defasado no mercado. Só você pensar em 5 anos, o que evoluiu a tecnologia já. Então, tudo aquilo que a gente ensina, daqui 5 anos, gente, já mudou. E os nossos alunos têm que estar preparados para essa transformação, para se adaptarem a essas mudanças, assim como nós estamos, né? Então, esse é o objetivo do Instituto, a oficina é gratuita, né? E ela tem aí essa participação também com uma colaboração aí com a sociedade. Indo lá para a pergunta do Tico, né? Qual a visão da IA na qualidade de vida? O impacto da IA na qualidade de vida. A tecnologia na qualidade de vida, ela tem um impacto significativo, né? Vamos analisar o nosso histórico, né?
qual é a expectativa de vida do ser humano, né? 50 anos atrás, qual é a expectativa de vida do ser humano hoje? E a nossa perspectiva para o futuro é ainda maior, vivemos ainda mais. Por quê? Porque a tecnologia está nos proporcionando mais qualidade de vida, mais tempo de vida. E a inteligência artificial não é diferente, né? A gente tem aí startups, por exemplo, que têm aplicativos, né, que funcionam em relógios, que ajudam as pessoas a monitorar seus dados vitais. Estamos lá em casa de idosos, né? Você tem que ficar monitorando os dados vitais dos idosos periodicamente para saber, né, se a saúde está oscilando, se tem algum problema. Hoje a gente tem dispositivos que a gente coloca ali um reloginho no pulso daquela pessoa e monitora isso continuamente, faz análise de dados com inteligência artificial, né? Gestão urbana, gente, não tem como fazer uma gestão urbana de um município como Curitiba, que é essa complexidade grande, né, milhões de habitantes, olhando para todos os dados ao mesmo tempo. Quem é bom em processar dado é a inteligência artificial. Ela vai processar muito mais dados e mais rápido do que a gente, né? Então, ter ferramentas que auxiliem no planejamento urbano com o uso de inteligência artificial é uma estratégia extremamente assertiva para um município que quer crescer, precisa crescer de forma sustentável e organizada, e ainda é um município que é, hoje, referência, né, no mundo como uma das cidades mais inteligentes do mundo, né? Então, é muito pertinente o uso da inteligência artificial, sim, nesse processo de gestão e planejamento urbano. Agora, comentando, né, professor Euler, até que ponto, né, a nossa educação está preparada para o uso de novas tecnologias, né? Antes a gente achava que era a falta de recursos para comprar tecnologia. E realmente, no passado a tecnologia custava mais caro, era mais difícil comprar, né? Hoje a tecnologia está mais acessível, então a gente consegue colocar a tecnologia dentro da sala de aula. Mas a gente não consegue capacitar, né, o nosso corpo docente na mesma velocidade em que as tecnologias estão evoluindo. E aí a gente não consegue mesmo. Eu falo de dentro da Universidade Federal do Paraná. A engenharia muda muito rápido com a tecnologia. E a gente não consegue adaptar um currículo hoje de um curso de graduação com a mesma velocidade que as transformações no mercado estão acontecendo, né? Então, a educação ela tem, sim, uma base de conhecimento muito boa, muito fundamental para a nossa sociedade, mas com relação a esses assuntos realmente de ponta, de tecnologia, de novidades, a gente ainda precisa caminhar um pouquinho atrás, em função de que a gente não consegue trazer toda essa capacitação ao mesmo tempo. Tem diversas ferramentas de tecnologia hoje que funcionam no celular, como o professor mencionou. Sim, né? Tem diversas tecnologias que funcionam no celular. Eu não sei usar todas as tecnologias que o meu celular dispõe. E eu não sou uma pessoa que sou analfabeta tecnológica, né? Então, para a gente levar isso realmente para frente, gente, é que nem eu coloquei ali na apresentação, precisa capacitação. E tem que ser uma capacitação constante. Porque o que a gente sabe hoje, daqui a 6 meses a gente pode não saber mais. Bom, nós temos ainda 5 minutos, nós vamos ter que agilizar, porque vai encerrar o tempo regimental. Temos dois vereadores inscritos. Não sei se você já concluiu a sua explanação. Sim. Então, passamos ao último bloco, então. Estão inscritos a vereador Marcos Vieira e a vereadora Noêmia Rocha. Vereador Marcos Vieira, com a palavra. Obrigado, presidente. Quero parabenizar o vereador Erivelto por trazer o tema e parabenizar o professor Dornelles pela explanação. Nós sabemos que hoje, para avançar, dificilmente, se a gente não fizer uso da inteligência artificial, vamos ter sucesso. Mas eu queria aqui fazer uma pergunta, talvez simples. O senhor comentou que, é claro que a decisão, a avaliação das informações são do humano para que possa realmente tomar as decisões. A inteligência artificial, ela tem a possibilidade de erro nas informações? Se existe essa possibilidade, já existe alguma medição de percentual de erro quanto à busca das informações? Seria isso. Obrigado. Obrigado, vereador Marcos Vieira. Vereadora Noêmia Rocha, com a palavra. Muito obrigada, senhor presidente. Quero cumprimentar o vereador Erivelto, trazer esse tema, Dornelles. Dornelles, é a própria inteligência que pode fornecer mecanismos
para controle dela mesma em relação a fraudes, em relação à segurança? É uma pergunta. A questão é, também, nós temos uma lei de marco civil da internet. Como você olha essa lei, considerando os avanços que nós tivemos na inteligência artificial, e qual que é a sua proposta em relação a melhorar essa lei, se você tem aí um déficit em relação a essa proposta? A outra pergunta é em relação ao fake news e a inteligência artificial. A nossa pergunta é como que pode controlar essa proliferação do ódio, essa proliferação de racismo, como que a inteligência pode combater nesse sentido? E como que a inteligência artificial pode contribuir para a questão democrática, para a democracia do país? E eu tenho uma preocupação, não sei, foi dito aqui, na questão de mercado de trabalho. 30 segundos, vereadores. Há, sim, uma leitura em relação à perda de empregos, violação de privacidade. Como que é visto isso? Muito obrigada, senhor presidente. Obrigado, vereadora Noêmia Rocha. Antes de passar ao nosso convidado, Dornelles, vereador Erivelto Oliveira, quer fazer um requerimento com a palavra. Obrigado, presidente. Eu peço mais 5 minutos para que o Dornelles possa fazer a fala dele. E gostaria também de, em primeiro lugar, agradecer a presença do Dornelles nessa tribuna livre, agradecer a participação do plenário, que a maioria dos vereadores permaneceu no plenário, dada a importância do assunto. E, Dornelles, eu gostaria que você comentasse, nós vamos ter, na semana que vem, nós vamos ter um encontro aqui na Câmara de Curitiba, um encontro promovido por mim, pela vereadora Amália Tortato, o vereador Pierre Petrucello e pelo vereador Bruno Pessutti, que nós vamos falar sobre o cenário de inovação em Curitiba. Então, vamos continuar esse assunto numa audiência pública na semana que vem. Então, eu gostaria de saber, Dornelles, essa questão que a vereadora... Vereador Erivelto, o senhor fez o informe e o requerimento. Preciso votar o requerimento. Eu pedi 5 minutos, por favor. Não, senhor... Sim, eu vou votar o requerimento, o senhor fez o informe. Em votação, o requerimento do vereador Erivelto Oliveira, prorrogando a sessão da tribuna livre por mais 5 minutos. Vereadores favoráveis, presos como estão, aprovado. Agora, o seu informe, vereador. Muito obrigado, vereador Maurinácio, perdão pelo meu equívoco. Gostaria de perguntar para o Dornelles, é mais ou menos na linha do que a vereadora Noêmia perguntou, e também o vereador anterior, o vereador Marcos Vieira, em relação ao fato da inteligência artificial ser generativa, né? O generativo da inteligência artificial talvez seja, e também o que a vereadora Jorge falou, né? A inteligência aprende, ela aprende o certo e o errado, né? Então, acho que é mais ou menos uma questão disso, mas mais uma vez, obrigado pela sua participação. Obrigado, vereador Erivelto Oliveira. Com a palavra, então, nosso convidado, Dornelles Vissoto Júnior. Então, vamos lá, vou tentar ser breve também, para não estourar mais o tempo, né? Já que estamos na segunda prorrogação aqui. A inteligência artificial erra? Sim, a inteligência artificial erra, né? E ela não tem a capacidade de avaliar se ela está certa ou se ela está errada. Ela entrega a informação que é solicitada. Se eu chegar no ChatGPT e pedir um absurdo, vai chegar em uma determinada fase da conversação que a inteligência artificial vai me responder um absurdo, né? Tem até um termo técnico que o pessoal usa hoje, né, no cenário da inteligência artificial, que são os delírios da inteligência artificial. Então, ela delira, ela erra. Tem inteligência artificial que faz imagem, né, produz imagem de pessoas que têm 7 dedos nas mãos, produz uma pessoa sem perna. Então, ela não tem essa capacidade de avaliar se ela está certa ou se ela está errada, né? E como ela se baseia em dados, ela vai analisar os dados que ela tem em mãos. O que é mais assertivo? É a pessoa que está utilizando a inteligência artificial, né? Ela tem que estar bem treinada para usar a IA, e aí sim a IA vai diminuir o percentual de erro dela. Se tem uma estimativa, dados disso, não temos. Não sabemos quanto por cento a inteligência artificial erra. Tá? Indo agora para o controle aí de fraudes, né? Fake news, democracia. A própria inteligência artificial regular ela mesma não é aconselhável nem desejável. E é até uma preocupação que não é de hoje, né? Quem gosta de filmes, por exemplo, gente, né? 2001, Odisseia no Espaço, de Kubrick, acho que é de 68, se eu não me engano o filme, já mostrava isso, uma inteligência artificial que dominava
né, uma nave espacial, né? Vamos falar aí do exterminador do futuro, né? Então, a gente não, hoje nós não, a inteligência artificial não tem autonomia para esse processo de gestão. E nem é aconselhável que tenha. Tá? Por quê? Porque ela vai errar. Ela está num processo de constante aprendizado, né? Como a gente pode usar IA para diminuir fake news? Hoje a inteligência artificial ela é utilizada já para mapear as redes sociais, né? Se você for falando aqui de forma genérica, você faz uma postagem meio equivocada, seja no Instagram, seja no Facebook, sem você perceber, tua publicação some, né? Tem todo um processo de inteligência artificial que está monitorando isso e, de acordo com alguns critérios, ele está inibindo isso de acontecer. Mas o principal problema não é a IA, né? É a pecinha humana que está por trás da IA. E aí, gente, o ser humano tem uma habilidade incrível de desviar o caminho daquilo que é certo. Ele vai usar a inteligência artificial para corromper as informações se ele quiser. E democraticamente falando, ou a gente corta isso, ou a gente deixa isso acontecer e cria mecanismo para se fiscalizar, né? E dentro do cenário da inovação, né, IA generativa. O que é IA generativa? A inteligência artificial, gente, ela surgiu em 1954. Não é de hoje, né? O ChatGPT bombou. A primeira inteligência artificial de conversação, se eu não me engano, foi de 1964, que você entrava num prompt de computador e você conversava com uma inteligência artificial, era um psicólogo. Né? Ainda tem nos computadores de sistema Linux, né, que usam um editor de texto chamado Emacs, tem um módulozinho lá que você conversa com esse psicólogo. Né, ele pergunta, você está bem, o que você está sentindo? Desde 1964. Hoje, por que ela está tão em alta? Porque a tecnologia criou possibilidades de a gente processar grandes volumes de dados, né? E fez também com que essa tecnologia ficasse acessível, mais barata para as pessoas. E ela bombou e ela se popularizou. Então a IA generativa, o que ela é? Ela é uma IA que consegue processar grandes quantidades de informação e vai aí, com isso, né, se disseminando várias ferramentas que nem eu já comentei com vocês. Qual que é o próximo passo disso? É quando a gente chegar num estado operacional da computação quântica. Aí é onde nós vamos dar um salto tecnológico na era da computação, e com isso também a gente vai elevar a inteligência artificial para um outro nível que não é o generativo. Muito obrigado. Eu perguntei sobre o marco civil e sobre o desemprego em massa e violação de liberdade. Tem 30 segundos para a resposta, então, vereadora Noêmia. A inteligência artificial vai, sim, modificar o cenário do mercado de trabalho, como o cenário do mercado de trabalho tem se modificado sem a inteligência artificial, né? Então, por exemplo, 90% dos meus alunos que se formam em engenharia não trabalham como engenheiros. Temos exemplo aqui na casa. Depois a vereadora Noêmia Rocha poderá ficar com o Dornelles aqui, ao final da tribuna livre, né? Agradecemos então o Dornelles Vissoto Júnior pela participação nessa tribuna. Convidamos o vereador Erivelto Oliveira para que proceda a entrega do diploma de participação e realize uma foto oficial.